Forte abraço para você ligado no Fox Sports. Está no ar o show da NASCAR. Nosso time está reunido para debater a maior categoria do automobilismo norte-americano. Comigo aqui no programa está o Sérgio Lago, também o Rodrigo Matari. Nós vamos aos destaques do último final de semana. Vamos ver. 2 acidentes tiram os favoritos na etapa da Truck Series em Atlanta. E John Hunter Nemechek garante um lugar no Chase. Na Xfinity Series não teve pra ninguém. Foi o Kyle Busch Show. E na Sprint Cup, a magia do número 48. Jimmie Johnson tem agora o mesmo número de vitórias que o lendário Dale Earnhardt. Esses são os destaques do programa, os destaques dos nossos companheiros. Sérgio Lago, seu destaque. Tudo bem, Sérgio? Oi, Hamilton. Oi, Rodrigo Matar. Alô a todos que nos acompanham. O meu destaque vai para a vitória do Jimmie Johnson, realmente alcançando o Dale Earnhardt, agora com o número 7, maior número de vitórias, 7º maior número de vitórias na história. E olha, eu não duvido que ele alcance ainda o Jeff Gordon. Tudo bem, Matar? Tudo ótimo, Hamilton, Sérgio Lago, amigos que estão em casa. Meu destaque vai para a prova da Camping World Truck Series, mais uma vez repleta de emoções e com uma vitória muito legal do John Hunter Nemechek, de uma equipe que luta com a falta de recursos. O garoto conquista a sua segunda vitória na Truck Series e se torna o mais jovem piloto da história a ganhar no Atlanta Motor Speedway. É isso aí, começamos pela Truck Series, vitória de John Hunter Nemechek em Atlanta. Confere só. Prova em Atlanta da Truck Series, a segunda da temporada, Sérgio Lago. Exatamente. A gente vê aí o John Hunter Nemechek, que acabou sendo favorecido, não foi o melhor piloto da prova, mas estava no lugar certo, na hora certa. Ele veio de trás, largou lá atrás e ganhou várias posições. Ele ganhou pelo menos 10 posições em parada nos pits, em bandeira amarela. Então a equipe dele fez um trabalho incrível. Aí ele vai relargando ao lado do Matt Crafton, ele fica um pouco para trás, o que acabou sendo uma sorte para ele, porque teve um acidente e depois ele pôde relargar ao lado do número 13, do Cameron Haley, e no final acabou conquistando a vitória. Matt Crafton foi o piloto que mais voltas liderou e terminou lá atrás, né? Terminou na antepenúltima posição. Não foi uma boa para o Crafton. E foi ótimo para o John Hunter, por todos os motivos que eu falei. Largou do meio do pelotão para trás, estava no momento certo, na hora certa, de fato. Não foi uma vitória como em Chicagoland em 2015, que ele venceu baseado na estratégia, com uma parada a menos que os restantes. Ele foi soberano nas relargadas, você vê ali a patinada do John Westawley, que estava lá, relargando ao lado dele na última verde. Então foi aí fundamental a performance do John Hunter para garantir o lugar ao piloto do carro número 8. No Chase da Xfinity Series em 2016. E legal, a gente acompanhou essa prova aqui no Fox Sports com o Thiago Alves e o Edgar de Melo Filho, né? Olha aqui, um grande abraço ao Edgar, que participou como convidado e abrilhantou a transmissão da Truck Series no Fox Sports. Um acidente entre dois líderes, entre os líderes, acabou sendo decisivo para o resultado da prova. Vamos dar uma olhada aí nesse acidente, que foi decisivo para o resultado da prova, olha aí. Exatamente, a gente vê aí, numa das relargadas, os 3 pilotos que estavam dominando eram o Matt Crafton no 88, o Daniel Suarez no 51 e o Christopher Bell no 4. E o Christopher Bell ali, para mim ele cometeu um erro. Muita gente acha que ele foi de propósito. Não, o piloto não comete esse erro de propósito. Ele cometeu um erro, para mim, tocou no 51 do Daniel Suarez, que acertou o 88, o 4 sobreviveu. Depois a gente vai ver o que aconteceu com ele. Agora, também um impacto violentíssimo do Crafton no muro, né? Sim, muito forte a batida, que você vê a picape dele levantando, né? E se você reparar, Matar, na parte interna, a pancada do Daniel Suarez também não foi pequena, não. Pois é. Ele também deu uma bela pancada ali, ó. A gente vê aí, ó. E eu concordo com o Sérgio Lago. Foi um equívoco do Christopher Bell. Olha só, ele subiu com a picape dele, errou o cálculo e acabou tocando no Suarez. Ou talvez ele não esperasse que o Suarez ficasse para trás, que o Suarez estava ali quase que lado a lado, estava lado a lado com 88 e ficou um pouco para trás. É reflexo de pneu frio na relargada. Também. Né? E olha, mas um acidente muito forte. Olha o 51 ali, ó, a pancada que ele deu. E uma outra salvada de um carro azul que passa lá atrás, também sensacional. Momento aqui no programa, depois desse acidente aí com o Matt Crafton, do primeiro Sobe Som, com as câmeras das caminhonetes do Matt Crafton e do Daniel Suarez.
Impacto maior a gente sente dentro do carro do Daniel Suárez. Não dá nem para perceber que o Crafton pegou o muro, né? Pois é. Pela onboard, né, no carro dele, né? É, porque a câmera era de traseira, né? Não tivemos essa sensação. Muito bem, o grande destaque da prova acabou sendo o Christopher Bell. Ele terminou em 26º, mas deu no que falar, hein, Sérgio Lago e Rodrigo Matar? Pois é, o Christopher Bell tem se notabilizado por alguns incidentes nesse início de temporada. Esse foi o segundo, né? Teve aquele Big One, aquela capotagem espetacular na corrida de Daytona, 9 capotes. E agora é Atlanta, tem uma picape muito rápida, é um bom piloto, mas precisa ir com um pouquinho mais de calma. Ali aquele acidente com o Crafton e com o Daniel Suárez foi típico de inexperiência. Eu acho o seguinte, para mim o destaque dele, do número 4, foi a prova incrível que ele fez. A gente viu ele ali, logo no início da prova, ele teve problema nos pneus, foi lá para trás, voltou para frente, ele poderia ter vencido esta prova tranquilamente, aí ele ganhando a segunda posição do Spencer Gallagher, já tinha conquistado a terceira do seu companheiro de equipe, o Daniel Suárez, ultrapassou o líder da prova, para mim foi o melhor piloto da prova, mas disparado, fez uma excelente prova o Christopher Bell. Mas no final, depois daquele acidente que a gente já viu antes, ele teve problemas nos pneus. Aí, ó, ele vem aqui, ó, tá vendo? Ele vai bater do lado direito do carro dele, ele roçou no muro ali. Isso vai provocar um estouro de pneu. Exatamente. Aí ele voltou liderando a prova nas voltas finais, com o John Hunter Nemechek aparecendo em segundo. E aí ele acabou estourando o pneu e foi pro muro. Fim de prova para o Christopher Bell. Olha aí, foi quando ele ultrapassou brilhantemente o número 8 do John Hunter Nemechek. Grande manobra. Eu acho que não está tendo dúvida nenhuma que o Christopher Bell, além de ter um carro ótimo, que é a herança do equipamento que o Eric Jones guiava até o ano passado, ele é um piloto muito rápido, muito bom. Mas é o que eu falo, precisa, para ser campeão da Truck Series, ter regularidade. Está faltando essa regularidade para o Christopher Bell. Mas uma vitória muda tudo. Quem sabe em Martinsville, que é a próxima prova do campeonato, aí as coisas se resolvam para ele. E pelas novas regras, coloca ele no Chase. Exatamente. Então, basicamente, ele iguala ele com qualquer um. Falando em Chase e classificação, vamos ver como é que está a classificação da Truck Series depois de 2 etapas. Na sua tela, Parker Kligerman por pontos liderando, 55 pontos. Depois Daniel Heinrich e Ben Rhodes. Classificados já para o Chase, John Hunter Nemechek e o Johnny Sauter, que eu mandei até um Twitter durante a prova dizendo que ia vencer, mas ficou lá atrás. A Truck Series agora entra em recesso. A próxima prova da categoria será em Martinsville, no dia 2 de abril. Na Xfinity Series em Atlanta, só deu ele, Kyle Busch. Domínio Busch voltando na prova da Xfinity Series, Sérgio Lago. O rei do sabadão dominou a prova da Truck Series, da Xfinity Series no sábado, né? Aliás, tivemos a rodada dupla, né? A gente não chegou a mencionar as duas provas da Truck e da Xfinity acontecendo no mesmo dia. Só que agora o Kyle Busch é o campeão da Sprint Cup, né? Então ninguém pode falar o rei do sabadão pejorativamente mais. Tá com muita moral o Buschinho. Exatamente, mas foi um domínio absoluto. Ele ainda teve um problema aí, ele estava entrando nos pits em bandeira verde, e aí teve esse problema, teve um acidente, teve uma bandeira amarela naquele momento. E aí ele perdeu várias posições, mas ele, em vez de parar, seguiu, não perdeu a volta e, eventualmente, recuperou a primeira posição. Do Ray Black Jr., né, que estourou o pneu e bateu no muro. Exatamente. Aí ele, eventualmente, recuperou a primeira posição e simplesmente dominou a prova. E a corrida também teve algumas outras boas aparições. O Kyle Larson, por exemplo, muito forte, especialmente nos stints mais longos. Com pneus mais gastos, o Larson chegou a incomodar o Buschinho, até eventualmente liderou a corrida, mas no final faltou fôlego para ele. Né? Foi o que ainda ameaçou o Buschinho. A gente vai ver isso agora. Kyle Larson chegou em segundo, mas Eric Jones em terceiro mostrou por que é um dos favoritos para o título deste ano. E é bem isso aí, né, gente? É bem isso aí, mas a gente tem um detalhe. Olha só, preste atenção nessa imagem. Ligeiramente o Eric Jones cruza, à frente do Kyle Busch na largada e acaba punido. Ele é penalizado, quase perde uma volta e vem para uma corrida de recuperação para ser terceiro colocado. É por isso que eu digo, a prova do Eric Jones. Exatamente. O Eric Jones, para mim, ele é o favorito para vencer este ano. Tudo bem, como o favorito, é também um dos favoritos. Mas entre os favoritos, para mim, ele é o príncipe, tem um bom equipamento, é um bom piloto, tem uma boa equipe. E realmente é impressionante o que ele fez, acabou chegando em terceiro. Não teve, foi mais uma prova de poucas bandeiras amarelas
e acabou que não teve fôlego para chegar no Kyle Larson no final. E ele só terminou atrás de 2 pilotos da Sprint Cup, Exatamente. com 5 pilotos da Sprint Cup na prova, o que é significativo. Sim. Brad Keselowski fez uma boa prova, inclusive chegou a liderar por 28 voltas. Mas um problema inusitado atrapalhou a vida da Penske. E aí a gente está vendo o que aconteceu com ele, né? É uma situação totalmente incrível essa que aconteceu, a mangueira ficar presa ali numa área ali do concreto, né, que separa a área dos mecânicos de onde é feita a troca dos pneus. A equipe devia prestar atenção nisso, né? É uma coisa que poderia acontecer. Tenho certeza que da próxima vez isso não vai se repetir. Custou muito para o Brad Keselowski. Vamos agora para a classificação da categoria da Xfinity Series. Vamos ver. Elliott Sadler tem 70 pontos, Soares vem em segundo, menos 3, Ty Dillon é o terceiro, fechando aí o top 3 com menos 5 pontos. Categoria vai com classificação aí para o Chase por pontos até agora, né? Exatamente. Sem vencedores. Lembrando que na Truck Series, na Xfinity Series, temos também a classificação por vitória para o Chase. Próxima etapa da Xfinity Series será neste sábado em Las Vegas, com transmissão do Fox Sports ao vivo a partir das 6 da tarde. Anote aí na sua agenda. Primeira bandeira amarela do programa, já já a gente volta com muito mais show da NASCAR para você. Drivers, start your engines! Você está no Fox Sports e o papo agora é Sprint Cup. Nosso time está reunido para falar da maior categoria do automobilismo norte-americano. Aqui no show da NASCAR, estou mais uma vez com o Sérgio Lago e com o Rodrigo Matar. A etapa da Sprint Cup em Atlanta teve vários líderes, mas no final prevaleceu a maestria da dupla Jimmie Johnson e Chad Knaus. Venceu o melhor, Sérgio Lago, venceu o melhor, Rodrigo Matar? Na estratégia venceu melhor, embora na pista não tenha sido o piloto que liderou o maior número de voltas. Mas isso na NASCAR a gente sabe que não significa rigorosamente nada. Uma vitória pode ser conquistada com uma ultrapassagem na última volta. Mas a tática prevaleceu para o Jimmie Johnson, ele antecipou seu último pit stop, Chad Knaus chamou ele para o pit. Antes que todo mundo, o carro veio muito rápido. Ele, na verdade, fez uma corrida ali construindo o resultado. Largou da 19ª posição, que não é uma posição das mais felizes, e foi fazendo ultrapassagens. Aí a gente veio ultrapassando o Dale Earnhardt Jr., se aproximando do pelotão líder, e aí venceu de maneira espetacular, uma vitória à la Jimmie Johnson. Sim, eu concordo com o Matar inteiramente. Foi uma vitória de dupla, mostrando que é um esporte de grupo, um esporte coletivo. Foi a tática do Chad Knaus e a maestria do Jimmie Johnson. Foram as duas coisas. Porque, claro, se ele não fosse um bom piloto, ele não teria ficado lá na frente. O que ele segurou nas últimas voltas foi impressionante. Aí, a última vez que ele entrou nos pits, faltando 49 voltas para o final. Os pilotos estavam fazendo stints de aproximadamente 40 voltas em bandeira verde, por causa do desgaste dos pneus, não por causa do combustível. O Kevin Harvick só parou 8 voltas depois. E com isso perdeu muito tempo, além de perder um tempo ali na troca do lado esquerdo da frente, ele também perdeu tempo porque o Jimmie Johnson voltou com pneus mais novos e durante 7, 8 voltas fez voltas muito mais rápidas. E aí a diferença ficou absurda e foi impossível, só 14 segundos ali a diferença do Harvick. No final ficou impossível recuperar, ainda teve uma chance aí. Na prorrogação aí teve esse vacilo, né, do Kevin Harvick. Ele depois ainda acabou sendo tocado pelo Carl Edwards, perdeu qualquer chance de ganhar a corrida. Exatamente. Eu acho que na verdade nem venceria. Nessa relargada o Jimmie Johnson. Não venceria. O Jimmie Johnson seria dominante, como foi. E mereceu a vitória. Vitória meritória do piloto do 48. Totalmente. Vitória de Jimmie Johnson em Atlanta não foi uma vitória qualquer. Vitória número 76 da carreira do multicampeão Jimmie Johnson. Realmente é um gigante, né? A gente tem que dizer, ele alcança, eu me lembro quando o Jeff Gordon alcançou o Dale Earnhardt, é sempre um marco alcançar o Dale Earnhardt, porque é o maior ídolo do esporte, a gente sabe disso. E, claro, não é o piloto com o maior número de vitórias, é o com o maior número de títulos, o Dale Earnhardt. E o Jimmie Johnson, a gente sabe, se ganhar mais um título, ele se iguala ao Dale Earnhardt e ao Richard Petty. Olha aí, a homenagem dele ao Dale Earnhardt, o número 3, que é o número do carro que o Dale Earnhardt usava. E
O Jeff Gordon fez a mesma homenagem. É raro a gente ver isso acontecer nesses pilotos ativos. Eu vejo assim que vencem no momento. Kyle Busch, o único chegando ali. Nenhum outro vai chegar, se é que o Buschinho vai chegar. E eu ainda acho, como eu falei no início do programa, que o Jimmy Johnson ainda alcança o Jeff Gordon. A etapa de Atlanta teve um novo recorde de voltas em bandeira verde na pista. 210. O único acidente faltando 2 voltas para o final. Já na prorrogação, a prova terminou em bandeira amarela. Se fosse pelas regras do ano passado, teríamos uma nova relargada, né? Teríamos uma prorrogação. É isso aí. É, exatamente. Acho que ficou meio um anticlímax na prova. Eu acho que essa é uma regra que eu, pelo menos, não estou satisfeito. Essa da relargada, porque o acidente aconteceu, chegamos na bandeira branca e tivemos esse acidente aí. Essa tinha sido a primeira prorrogação. Pela regra antiga, iríamos para uma segunda prorrogação e depois, eventualmente, para uma terceira. E mais uma prova aí que a gente vê esse ano terminando em bandeira amarela, né? O que realmente não é muito bom. Aí o Aric Almirola, né, pegou fogo o carro dele. E demorou um ano para sair do carro, né? Mas saiu até rápido, né? Porque agora, o piloto tá inalando, né? Ele fumaça, veio ali, né? ele andou uns bons 100 metros, 200 metros. E nesse caso, com a prova em bandeira amarela e essa situação toda, ele pode sair do carro pelos seus próprios meios. Aí a gente vê aí, aconteceu ali bem na reta oposta, né? Então teria sido a bandeira amarela na certa no ano passado e teríamos ido para uma segunda prorrogação. Infelizmente, isso não aconteceu. Esta foi a primeira prova com o novo pacote aerodinâmico dos carros da Sprint Cup. E o novo pacote agradou? Olha, pelo menos a gente viu uma corrida muito movimentada em matéria de lideranças. Foram muitas trocas ao longo das 325 voltas. A gente vê aí exatamente o lower downforce, mostrando que o spoiler está mais baixo, 2,5 polegadas, que o splitter está menor, ele está mais aproximado do carro. Isso torna os carros mais instáveis e dá muito mais trabalho para o piloto. É aquela coisa, testa o limite do piloto, até onde o piloto vai, a questão da administração do equipamento e o talento do piloto entra em cena. Isso aí é ótimo para a categoria, deixa os carros até um pouco mais lentos, mas em contrapartida, especialmente nas curvas, mas em contrapartida faz o talento do piloto desabrochar. Olha, e até onde eu sei, teve a aprovação dos pilotos. O Dale Jr. e o Kyle Busch, por exemplo, gostaram bastante. Disseram que dava para vir de trás e ganhar posições, que era o problema do antigo pacote. Você chegava no seu adversário à frente, você estava mais rápido e não conseguia ultrapassar de jeito nenhum. E foi uma prova sem bandeiras amarelas, né? 3 apenas, sendo que uma lá no final, mas que, como o Matar falou, teve um número incrível de ultrapassagens para uma pista de 1,5 milha. Foram não só na primeira posição de liderança, mas sem ser de liderança, a gente viu pilotos avançando, aí ficavam para trás, avançavam, ficavam para trás. Para mim, foi uma prova incrível. Um piloto que teve uma ótima atuação foi Chase Elliott, um dos candidatos a novato do ano. Surpresa, porque muita gente criticou na primeira prova, né, Matar? Mas Daytona é outra história, né? Daytona você está suscetível a várias situações, até a pancadas, a bandeiras amarelas, a Big Ones. Mas foi uma corrida madura do piloto do 24. Ele veio da 24ª posição, veio ganhando posições, realmente trucidando aí no confronto direto o Case Kane, que é um piloto que vem sendo criticado na equipe Hendrick pelos seus desempenhos. Chase Elliott mostrando uma maturidade enorme, não se intimidando, olha aí, disputando com o buchão, se mantendo à frente. Eu gostei muito, muito mesmo da corrida do Chase Elliott em Atlanta. E ele é local, né? Ele é de Dawsonville, na Georgia, então sabe em que terreno está pisando. Nós vimos uma situação rara nesta prova. Matt Kenseth, um piloto de ponta, deixou de ter computado uma volta por ter desobedecido uma ordem de fazer um drive-thru. Eu confesso que eu nunca tinha visto. E o que aconteceu, Sérgio Lago? A gente pode ver nas imagens aí o que aconteceu basicamente é o seguinte. Na parada dos pits, reparem no mecânico que coloca o combustível, né? Aquele mecânico do galão que a gente chama. Aquela ferramenta que ele está colocando ali, aquela manivela, ele pode colocar aquela manivela, mas antes de engajar ou depois de engajar, ou antes de engajar, né, o bocal do reabastecimento de combustível. Ele já tinha engajado o bocal de reabastecimento e colocou a manivela. Ele devia ter chegado, coloca a manivela e engaja. É uma punição raríssima. E aí, o Matt Kenseth acabou recebendo a bandeira preta, o chefe de mecânicos dele, o Ratcliffe, ficou discutindo lá com os oficiais não avisou da NASCAR, que tinha penalização. não avisou o Matt Kenseth, até falei no ar e me corrijo aqui, peço desculpas,
que o Matt Kenseth tinha dito na rádio, depois a gente vai ver, no rádio, que ele não tinha visto a bandeira preta. Ele viu, só que ele viu, mas ele está esperando o chefe de mecânicos dele. Entra. E ele ficou vendo aquilo sem entender o que aconteceu. O que é o seguinte, e no final acabou perdendo uma volta. No automobilismo, o piloto tem um número X de voltas para cumprir uma penalização. A NASCAR deve ter esse número. Como o Matt Kenseth estourou esse número de voltas, a NASCAR puniu o piloto com o decréscimo de uma volta, e isso está previsto no regulamento, e a NASCAR já adotou esse procedimento em outras ocasiões. Nos últimos anos, isso é inédito. Ele não computou a volta. Foi isso. Ele não computou. Ele deu a volta e ele não foi computado o tempo. Kenseth não gostou nem um pouco do que aconteceu. Vamos escutar o diálogo dele com seu chefe de mecânicos. I'm going to blow a gasket if we're black flag for 5 laps and nobody doing nothing to tell me to pit. Well, we didn't tell you to pit because we were arguing the case. Fine, Jason, but when you get the black and white flag, they don't score you anymore until you come down to the road. Being on the tail of the lead lap is better than being 2 laps down. Man, I can't see the black and white flag when I'm down behind the pit box arguing the case. Basicamente, o que aconteceu? Rapidamente, resumindo o diálogo, a gente deixou, né, em inglês para quem... o negócio é o seguinte, o Matt Kenseth falou assim, acho incrível, eu estava ali durante 5 voltas, eu vi aquela bandeira preta com meu nome e ninguém me avisou nada, ninguém falou nada, por que vocês... Aí basicamente o Radcliffe, eu não vi a bandeira preta, eu estava lá argumentando o caso com os oficiais. Obviamente o Matt Kenseth ficou zangadíssimo, você tem que prestar atenção na bandeira preta. Claro. Depois ainda apareceu o Joe Gibbs lá, que foi conversar, mas... Depois de Atlanta, 2 pilotos já garantidos no Chase. Vamos ver como está a classificação da Sprint Cup. Kyle Busch lidera o campeonato, 78 pontos, seguido por Martin Truex e Kevin Harvick. E aí 2 pilotos já estão classificados para o Chase, Sérgio Lago. É isso aí, é o Chase. Já começamos com 2 pilotos diferentes ganhando, né? O Jimmy Johnson agora é o novo piloto no Chase. E Denny Hamlin também, né, que venceu a primeira prova. E é isso aí. Novos velhos, né? Porque já estiveram no Chase ano passado. Sim. Próxima etapa será em Las Vegas. Oval típico de 1,5 milha. Inclinação progressiva nas curvas. É um dos ovais mais modernos da NASCAR. Você tem aqui o Neon Garage em Las Vegas, que você pode ver os carros ali, o público pode ver os mecânicos trabalhando na garagem. E você vê aí o belíssimo, ele não fica muito longe de Las Vegas, né? Porque ali em volta da cidade de Las Vegas é só deserto mesmo. E ele fica ali tipo a meia hora talvez na freeway, não é nada longe. E os Howlers passaram pela cidade agora, antes de chegarem a Las Vegas, e foi uma festa espetacular. A avenida principal toda iluminada, os cassinos e os caminhões passando, uma imagem belíssima. A NASCAR é um show, né? Las Vegas abre a 3ª etapa da Sprint Cup e também do bolão. Vamos ver depois de Atlanta como está o bolão da NASCAR. Olha aí, Daniel Xavier, temos um líder, aliás, vários líderes. São 6 primeiros. Daniel Xavier, Eduardo Alves, Fábio Neres, Gustavo Fernandes, Luiz Marques e Nelson William, 89 pontos liderando. Equipe do programa, estão na posição 33, 81 pontos. Depois o Thiago Alves, o Rodrigo Matar e ameaçadíssimo pelo Sérgio Lago, só 2 pontos à frente, o Rodrigo Matar. A disputa está intensa. Mas novidade nenhuma, né? Sérgio Lago já segurando a lanterna. E temos que ter aquela risadinha, tá aí. Você pode participar com a gente, foxsports.com.br/bolão da NASCAR, próxima etapa, domingo ao vivo, 5h30 da tarde no Fox Sports. 2 palpites, Rodrigo Matar, Las Vegas. Aliás, estamos juntos na transmissão mais uma vez, eu e Sérgio Lago. E meu palpite para Las Vegas, a terra dos cassinos, a terra do jogo, é Kyle Busch, 18 na cabeça. Sérgio Lago, seu palpite? Eu vou com Kevin Harvick. Thiago Alves mandou palpite? Não mandou. Então Thiago Alves vai entrar no foxsports.com.br e deixar o palpite dele. Eu vou de Dale Júnior. Boa sorte. Para todos nós. Obrigado a você que participou com a gente. Fique ligado, final de semana com provas da NASCAR, só aqui no Fox Sports. Até a próxima.